Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cada dia, cada hora, cada sábado que passa, mais perto estamos daquele dia. E é muito bom poder reencontrar amigos e irmãos. A Igreja Fazenda é uma igreja que eu tenho muita intimidade já. Eu tenho vindo algumas vezes, mas eu conheço muitos aqui no nosso dia a dia, né? Alunos, alguns professores, funcionários, e assim podemos estar nos encontrando toda semana, né? E toda semana. Mas é muito bom poder rever você. E Deus mais ainda está feliz porque você escolheu o melhor lugar. E essa verdade que nós estaremos hoje compartilhando com os irmãos é a mensagem que tem sido, infelizmente, em nossos dias, muito oculta. Muitas pessoas não estão cientes do que acontece hoje no céu. Se você perguntar para as pessoas aí fora na rua se elas querem ir para o céu, normalmente muitas vão dizer que querem, né? Ainda mais aquelas que têm um amor a Deus, um temor a Deus, né? Mesmo independente de sua igreja, religião, elas querem estar num lugar de paz, num lugar de felicidade, num lugar tranquilo. E é por isso que muitos de nós buscamos a igreja, um ambiente gostoso, né, confortável, um ambiente de paz, onde as pessoas não ficam, né, se rixando, brigando, como em alguns lugares propícios. Mas muitas dessas pessoas estão inconscientes do que está acontecendo hoje no céu. O que está acontecendo hoje no céu? Quem são as pessoas que estão lá? E o que elas estão fazendo? E o melhor dizer, o que elas fazem tem influência sobre nós aqui na terra? Então essa mensagem desta manhã vai falar sobre isso. O céu não é indiferente à realidade. Vivemos hoje num quadro vivemos um quadro social em que é muito comum as pessoas dizerem que há uma certa relatividade. Cada um coloca do jeito que quer o que pensa em crer. E que Deus não existe. Cada um é o Deus de si próprio, né? Cada um tem a sua própria divindade. Cada um é se preparando para ser um Deus. Essa é a linha filosófica principal da mensagem humanística, filosófica, mitológica, e que vem carregando por vários milênios até chegar em nossos dias, em vários séculos. E hoje, infelizmente, é muito ensinado isso. Mas nós vemos pela palavra de Deus que isso não é verdade. Há um Deus de amor que criara este mundo. Ele criou o homem para viver eternamente feliz. Mas infelizmente o que aconteceu, irmãos? Entrou o pecado. E com o pecado trouxe o quê? A morte. E com a morte se traz o juízo. E é sobre este assunto que iremos falar nesta manhã. Pedir para o nosso irmão tocar a projeção para nós. E essa é uma das mensagens que nós colocamos como uma das mensagens apocalípticas. O que quer dizer mensagem apocalíptica? É uma mensagem que se refere principalmente ao tempo do fim. De todas as mensagens, todos os tempos que houvera, essa mensagem que irei falar para os irmãos, ela não fora falada há algumas décadas atrás, alguns séculos atrás. E de um modo muito específico, ela tem trazendo para nós a sua importância atual. E vocês vão entender por que ela é tão importante entendermos hoje, para que possamos transmitir essa mensagem que o mundo espera ouvir. E melhor dizendo, que o mundo precisa ouvir. Pode passar. O juízo. Pode passar. Devemos apreciar a obra que Jesus fez por nós no passado e que faz por nós no presente. Há muitos cristãos que olham para 2000 anos atrás. O Jesus que foi crucificado na cruz. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos. O Jesus que subiu e foi aos céus. Mas grande parte dos cristãos não estão olhando o Jesus de hoje. O que Ele está fazendo agora. E eu creio que nós, como seguidores de Jesus, não podemos estar inconscientes desse fato.
E eu agradeço a Deus porque nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus e Ele se apresentar neste momento o que Ele está fazendo por mim e por você. Pode passar. Em 1844 teve início a pregação da última mensagem de Deus à humanidade. Agora vocês estão entendendo o que eu quis dizer no início. E a mensagem que nós temos hoje é uma mensagem que há séculos atrás, milênios atrás, não se ouvira. Mas a partir de 1844, no século XIX, essa mensagem de Deus passou a ser proclamada no tempo certo e com um grupo específico. E essa mensagem há de repercutir em todos os povos. Pode passar. O período escolhido para a restauração da verdade. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, livro revelador, que aponta para esse período específico. Daniel, um livro também chamado nos estudos teológicos como um livro escatológico. É um livro que tem a mensagem, mostra a história de Daniel e seus amigos no ano 600 da era passada, antes de Cristo, mas apresenta também mensagem para o tempo do fim, de algo que está acontecendo hoje e que ainda irá acontecer. Então Daniel capítulo 8, ali a sugestão dada é do versículo 13, mas eu não poderia deixar de citar o versículo 12, que vai ajudar mais ainda a entender essa mensagem. Então capítulo 8, verso 12 até o verso 14. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra o que, irmãos? A verdade. E o que fez? O que? Prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Para nós entendermos um pouco o contexto dessa mensagem que Deus dera a Daniel, é muito difícil, é muito difícil no momento imediato, num culto desse, entendermos todo o seu contexto. Por isso que eu peço aos irmãos que os irmãos investiguem mais sobre este assunto. Nós temos material de sobra falando sobre essa mensagem. Existe um livro chamado As Três Mensagens Angélicas e a Purificação do Santuário, do pastor Alberto Tim. É um livro dessa professora, ele explica só sobre isso. Então vale a pena estudar e cavar mais a fundo. Mas aqui, esse contexto de Daniel, capítulo 8, está falando que de um período da história a verdade de Deus seria lançada por onde? Por terra. Esse poder que faria isso e fez, foi o chifre pequeno. Esse chifre pequeno, esse poder seria capaz de levar a lançar a verdade de Deus em esquecimento da humanidade. Isso duraria quanto tempo? Por 1.260 anos, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Todas essas relações desse tempo estavam realmente predita pela profecia, o período em que o chifre pequeno, o poder de Roma papal, faria lançar por terra. Isso se cumpriu desde o ano 538 depois de Cristo até 1798. Esse poder de modo especial foi exaltado e chegou o momento em que eles foram realmente presos e foi dado um golpe mortal. Essas verdades de Deus começou a ser perseguida principalmente no terceiro século, porque no período da era cristã primitiva, toda a verdade de Deus era proclamada. Os apóstolos pregavam a mesma mensagem que foi restaurada em 1844. Só que nós temos um acréscimo maior dessa luz. Impressionante observar, irmãos, é que este pequeno perseguiu. E Deus está dizendo através do profeta que em um período específico essa verdade seria restaurada. Esse evangelho eterno seria proclamado mais uma vez.
e outras coisas que nós não vamos poder ver agora, seria também colocado em questão. O serviço diário que era feito no santuário terrestre, o sacrifício de um cordeiro que era imolado, deixaria também de ter sua importância até um certo período. Todos esses fatos proféticos se cumpririam até 2300 anos. Então seria dentro de um período completo histórico, desde a ordem da reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C., na ordem de Artaxerxes, até 1844 seria um tempo suficiente para restaurar, e todas as verdades se cumpriram. E ela se cumpriu com exatidão. Amém? Olha só, pode passar. Eu vou passar, né? Agora eu, né, irmão? Eu te lembro, não. Aponta aqui ou aponta aqui? Aqui, né? Isso. A palavra purificar significa o quê? Justificar. Então isso indica um julgamento. Então na tradução do hebraico, nesse significado que nós lemos em hebreu, em Daniel capítulo 8, verso 14, será purificado, ou seja, um ato de juízo seria executado nessa data final das 2300 tardes e manhãs. Isso, olha só, o sangue de Cristo salva, irmãos. Hebreus capítulo 9, verso 22, o que diz o apóstolo lá? Quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o mesmo apóstolo na carta de Hebreus diz que uma vez só o sangue de Cristo foi suficiente para nos salvar por completo. Então só ali no Calvário o sangue de Cristo já nos purificou. Só que nós vamos entender algo nesse contexto dessas duas fases: Cristo depois de ascendido ao céu, entrando no lugar santo, e Cristo em 1944 entrando no lugar santíssimo. Vamos entender qual a diferença do papel do sangue de Cristo nesse processo. Relacionamento e purificação. Quando falamos de santuário, nós estamos falando de duas coisas. É Deus querendo voltar a ter aquela relação íntima que Ele tinha ali no Jardim do Éden. O pecado causou uma separação entre nós e Deus. E Deus agora, desejoso de voltar a ter esse relacionamento mais íntimo com o homem, Ele pede a Moisés uma coisa: vós fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Esse desejo de Deus é revelado na sua ordem a Moisés em Êxodo capítulo 20. O sangue sozinho não possuía qualquer poder salvífico. Desde ali, quando o homem pecara, Deus matou um animalzinho e colocou essas como vestes para Deus, dizendo que a providência de Deus ele seria suficiente para salvar o homem dos seus pecados. E assim, desde então, Adão ensinara seus filhos, Caim e Abel, a sacrificar para poder alcançar a salvação. E assim, Caim, infelizmente, não obedecera, preferiu encontrar a salvação da maneira dele e não encontrou. Abel foi sacrificado pelo ódio de seu irmão, mas Sete, outro filho de Adão, continuou ensinando a sua geração, e assim chegou ao tempo levítico, e assim nós temos por 4.000 anos o povo de Deus sendo ensinado a levar um animalzinho, um cordeiro ou 2 pombas, enfim, conforme a classe, entregar como sacrifício em favor de seus pecados. Mas diz o Paulo em Hebreus 4:10, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Infelizmente o povo de Israel perdera o real sentido. Estava colocando a sua salvação nos animais, pois quando chegou, olha só, todos os rituais do santuário apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. E isso foi muito claro na mensagem de João Batista, o precursor de Cristo. Ele viera para dar realmente o preparo do seu povo, o povo de Deus, para olhar para Jesus como o Cordeiro. E ele anuncia em João 1:29 o que? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para Jesus, aquele que veio trazer libertação, aquele que veio trazer salvação, e ele veio para poder salvar o homem do seu pecado. É verdade. E olha só,
Olha só, diariamente o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário para ministrar, né? Então, na primeira parte do santuário, vamos ver se nosso amigo quer sentar, quer assistir, né? O senhor quer assistir, meu amigo? Vem cá. Não, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Você quer assistir, irmão? O senhor quer assistir? Não? Isso. Não. Vamos continuar então, já é conhecido, né? Então nós vimos aí que Jesus entrou na primeira parte do santuário. Então diariamente era oferecido esse sacrifício. Havia 2 serviços no santuário. Uma era oferecido diariamente, era oferecido sangue pela parte da manhã e no período da tarde, 2 vezes no dia. E o outro sacrifício era feito o quê? De forma anual. Olha só. Está pegando bom sinal aqui. Deu? Opa, passou. Anualmente, no dia da reconciliação com Deus, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento. Então, nessas 2 partes, havia 2 serviços distintos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E essa entrada no lugar santíssimo, diz o apóstolo Paulo em Hebreus, era a figura do celestial. Tudo o que acontecia no santuário era uma lição demonstrativa do que aconteceria ou acontece no céu. E Paulo agora, ao mostrar isso aqui na carta aos Hebreus, como era realizado no santuário terrestre, ele nos deixou uma lição especial. O sacrifício que era feito diariamente foi aquele apontado pelo qual Jesus cumpriu ali na cruz do Calvário. Cristo, de uma vez por todas, diz o apóstolo Paulo, que seu sangue foi derramado como representando todos aqueles cordeiros que eram entregues todos os dias, e que somente dessa forma que o sacerdote ou todo o povo era alcançado o perdão. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote, como sumo sacerdote, entraria no templo para purificar o que, irmãos? O santuário. Além do perdão pelos pecados do povo era oferecido nesse dia, também era feita a purificação pelo templo. Porque cada momento em que um judeu fosse sacrificar no santuário, todos aqueles pecados eram transferidos simbolicamente para o templo, contaminando o templo. E esses pecados, Jeremias fala que era como que nas pontas do altar ficava o registro dos pecados. Então é necessário que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no templo para fazer a purificação dos registros passados, pecados passados do povo de Israel. Então era um dia de realmente purificação, de total contrição dos pecados e total harmonia com Deus, como nação. O momento da reconciliação, e essa data, como diz o texto de Levítico 16, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, porque naquele dia se fará o quê? Expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os pecados perante o Senhor. Impressionante nós entendermos esse texto, e Paulo depois em Hebreus fala disso. Quando fala aqui perante o Senhor, não está dizendo especificamente apenas como eu hoje estou pecando, né? E meus pecados diante de Deus. Não era isso. Se você ler o contexto de Levítico 16, está falando dos pecados já perdoados por Deus e que ainda permaneciam no tempo. E esses pecados também agora, de um modo celestial, em 1644 deveria ser feito um processo de purificação também do povo de Deus, dos pecados já perdoados pelo sangue de Cristo, e deveria agora ser também totalmente apagado desses registros. Esse é um processo lindo do santuário na segunda fase. Nós vamos entender agora melhor sobre isso.
Não sei se é pilha, né, irmão? Acho que tem que acabar isso aqui, ó. Vamos lá, às vezes não está. Aí. Era um dia de autoexame de consciência diante do Deus Santo. Nesse momento as pessoas tinham que parar. Imagina um grande feriado, né? Realmente era um grande feriado. Era o momento em que ninguém mais trabalhava. Ninguém faria nada, a não ser analisar a sua própria vida. Hoje o Brasil é um país que tem mais feriado do mundo, né? É um país que tudo é feriado. Dá para contar até os dias de trabalho em relação aos feriados. É muito feriado. O brasileiro tem muitas férias. Mas não tem nem feriado para analisar por si mesmo. Assim, dia da alta consciência. Não tem. Esse era o dia que Deus marcou no dia 10 do 7º mês. Todas as pessoas tinham que analisar a sua própria vida e como ela estava diante de Deus. E era realmente o dia do juízo, de consciência e de salvação e de purificação. O dia da expiação era o dia de decisão final sobre o pecado. Era um fato tão marcante para o povo de Deus, de que eles sabiam que se não passasse daquele dia, não estariam mais pertencendo ao povo de Israel. Eles eram exterminados do povo. E isso, irmãos, era muito enfático na mente do judeu. Depois desse dia, será que eu permaneço com o povo de Deus ou não? E essa consciência, irmãos, levava uma reflexão profunda de toda a nação. Era a lição que Deus queria dar para os seus filhos de todos os tempos, principalmente para a nossa geração. Durante o ano, a pessoa recebia perdão, e assim sua culpa era figurativamente transferida para onde, irmãos? Para o santuário. Era o local onde Deus estava presente. Esse pecado recaía sobre o templo. No dia da expiação, o santuário passava por sua própria purificação. 2 bodes eram apresentados nesse dia. Os outros dias era diferente desse dia, questão de sacrifício. Interessante observar que cada um tinha um papel diferente. Também tomará ambos os bodes e os porá perante quem? Perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra era para o quê? Para o bode emissário. Olha só, ilustração de Jesus. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, entre 2 bodes, um deles, que era cair da sorte, ele deveria agora ser sacrificado como uma oferta. O seu sangue era derramado. Nós vimos ali há um tempo atrás que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Então o bode que levaria para o Senhor para salvar o povo nesse dia, como intercessão de seus pecados, era o bode do Senhor que era sacrificado. Isso nos fala de uma verdade muito forte. Qual a verdade que podemos ver, irmãos? Que mês depois, no dia da purificação, o sacrifício ainda valia para a salvação do povo. Isso quer dizer que desde 1844 o sangue de Cristo não deixou mais de interceder por nós. Não, nesse dia ainda o sangue de Cristo está a favor da intercessão do seu povo. Mas também, de acordo com o ritual do santuário, chegava um momento que não teria mais essa situação. Isso vai acontecer também escatologicamente, dentro da história. Vai chegar um momento que não terá mais oferta de sangue. E nós vamos ver isso também. Agora a ilustração de Satanás. Mas o bode sobre que cai a sorte, como bode emissário, ou na tradução, bode Azazel, será apresentado vivo perante o Senhor. Ou seja, não é sacrificado esse bode, para fazer expiação por meio dele, enviar ao deserto como o quê? Como bode emissário. Esse bode não morre, não há derramamento de sangue, ou seja, ele não purificaria o povo de Deus dos seus pecados. Mas é falado que seria também o quê? Como expiação. Como expiação. Ou seja, ele levado ao deserto. Que propósito levado ao deserto? Qual era o objetivo que Deus queria ensinar ao seu povo de forma figurativa o papel desse bode? E olha só, por que era necessário um segundo bode? O bode emissário representava quem, irmãos?
Satanás. O sangue de Cristo não faz expiação pela parte da responsabilidade e culpa de Satanás. Ou seja, Cristo não está para remir o seu sangue por Satanás nem pelos anjos. Tanto é que quando Jesus falou sobre o inferno, ele falou que foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Não era para o homem. Mas o que acontece, irmãos? Todo o pecado que o povo de Deus comete, ou as pessoas cometem de modo geral, e que não apoia a sua vida sobre o sangue do Cordeiro, Satanás também tem parte de culpa em levar as pessoas ao pecado. Ele é o originador e o tentador. E sobre todos os homens que pecaram neste mundo, Satanás tem parcela de culpa no pecado deles. E sobre este bode era lançado ao deserto como um período de juízo também. E nós temos em Apocalipse capítulo 20, explicando sobre essa questão do milênio, em que Satanás passará 1000 anos para refletir de todo o pecado que levou muitos dos anjos e também da humanidade a se afastar de Deus e a viver eternamente sobre o pecado. Então realmente essa é a apresentação a qual Satanás se apresentará. Olha só, e o que aconteceu então em 1844? O que essa data, o que aconteceu nesse ano e nesse dia 22 de outubro, para ser mais específico, em 1844, segundo a profecia? Vamos ver aqui que às vezes está indo devagar. Acho que precisa às vezes o irmão instalar, irmãos. Às vezes ou está fraca a pilha, né, alguma coisa. Aí, agora veio. Uma importante mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Está em Apocalipse. Vamos ler esse texto melhor. Apocalipse 14, porque esse texto é um texto-chave. E aqui nem sempre mostra todas as palavras, né? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 14. Agora, saindo de Daniel, vamos agora para Apocalipse, que dará realmente grande luz a essa mensagem. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho, que, irmãos? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: em que modo, irmãos? Em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, é impressionante como Deus, de forma muito especial, tem conduzido a sua mensagem. Se você, ao fazer um estudo profundo sobre esse texto, você vai ver um contexto muito impressionante. Essa mensagem, a partir de 1844, ela passou a ser proclamada. Até essa data, irmãos, o Evangelho Eterno não existia na forma de pregação para o mundo. Não existia. A mensagem, de um modo escrita, a Bíblia nunca deixou de existir, né? Mesmo ele sofrendo perseguição, a Bíblia estava lá. Mas as igrejas não proclamavam todo o Evangelho. Essa mensagem de Deus estava oculta, conforme a profecia de Daniel apresentara, ser lançada por terra. Mas chegaria um momento em que ela voltaria a ser apresentada. Desde o golpe mortal na ferida, o Evangelho começou a ser proclamado com liberdade, chegando a essa liberdade de tal forma que em 1844 um grupo de irmãos começaram a estudar profecias e verdades cristocêntricas que não estava sendo observada nem guardada pelo povo de Deus. E essa mensagem veio na hora certa. E diz aí nessa passagem que esse Evangelho eterno de Deus tem uma mensagem dentro dela que era essencial. Qual era a mensagem? Da hora do seu juízo. Não só a hora do seu juízo, como a lei de Deus é destacada dessas duas formas. Vocês vão ver que, falando de juízo e falando sobre aquele, adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar, não poderia falar da lei de Deus. Irmãos, e na história cristã houve dois grupos. Havia aqueles que defendiam a Cristo e aqueles que defendiam a lei de Deus. Houve um grupo que piamente falou de Jesus, mas negava a lei de Deus.
E houve um grupo que realmente falava da lei de Deus, mas negava a pessoa central de tudo, Jesus. Isso foi separado na história do povo de Deus. E agora, em 1844, Deus restaura essas duas verdades harmoniosamente. Que somente em Cristo há salvação. E que, pela graça de Cristo, passamos a obedecer à lei de Deus, o estilo de vida do povo de Deus. Essa mensagem central passou a ser restaurada, como muitas outras mensagens, a partir desse período. Começou em 1844 o juízo investigativo. Olha só o que acontece, irmãos. Em Daniel capítulo 7, Daniel passa a ver esse juízo de 1844. Ele vê o momento em que Cristo sai do santo para o santíssimo. A figura do que acontecia no santuário terrestre, agora de forma literal no santuário celestial. E diz aqui no texto: continuei olhando, até que foram postos o que, irmãos? Uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Assentou-se o tribunal. E se abriram o que? Os livros. E agora, desde 1844, é passado revista da vida primeiramente de quem, irmãos? Olha só, o texto em Hebreus 8, de 1 a 2 diz o quê? Possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Paulo aqui em Hebreus está falando dessa parte aqui, sim, como Daniel teve essa visão, como João tinha visto também, e agora Paulo fala dessa visão. Ele vê agora Jesus não como um sacerdote que era oferecido nos serviços do santuário diário. Agora ele vê Jesus como um sumo sacerdote, pois somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E esse papel sumo sacerdotal que Paulo vê em Hebreus, ele diz o que, irmãos? Estar à destra do Todo-Poderoso. É a mesma visão que Daniel teve em capítulo 7, quando diz que o ancião de dias se assentou e também o filho do homem veio nas nuvens ao encontro do ancião de dias. Não é a segunda vinda que Daniel descreve, é a vinda de Jesus no Santíssimo. É a ida em que ele fará a expiação e fará a purificação do santuário celestial. Essa mesma visão Daniel teve, Paulo teve, mostrando em Hebreus, e em João no Apocalipse. Os três falam de um assunto só e dão luz completa a essa mensagem. Olha só, irmãos, por isso que ele diz aqui, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo nesse momento está intercedendo pelo seu povo, está apresentando os seus méritos, o mesmo que foi apresentado lá na cruz do Calvário, está intercedendo por nós. Mas ele está fazendo mais do que isso hoje. Hoje está processando o que? O julgamento. Olha só o que diz aqui, que o julgamento começa pelo que, irmãos? Pelos mortos. Apocalipse 11, vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 11. O livro do Apocalipse, irmão, não foi escrito em ordem cronológica. Nós, no estudo do Apocalipse, teologicamente, João escreveu de forma em quiasmo. O que era a forma de quiasmo, né? Ele pegava assuntos periféricos numa ponta a outra. Capítulo 1, verso 1 é o prólogo. Capítulo 22, 23 é o epílogo. E dessa forma ele vai centralizando as mensagens até chegar ao centro. E no centro, que é o capítulo 12, é a mensagem central do Apocalipse, de todo o livro. Então, no capítulo 11, de uma forma especial, traz um contexto desse período que estamos falando, de 1800. Nesse período se cumpriria de forma especial. E no capítulo 11, verso 18, o que diz o texto, irmãos? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui João está dizendo que chegou o momento, irmãos. Como está no capítulo 14 e aqui também no capítulo 11, está falando desse mesmo tempo.
E Deus agora traria juízo, conforme está em Daniel capítulo 7, chegou a hora de julgar os mortos. O juízo de Deus começou com os mortos desde Adão até nossos dias. E olha só o que acontece. Diante da arca, olha só, esse juízo, de acordo com Apocalipse 11, está diante da arca dos 10 mandamentos. O que diz o verso 19, irmãos? No mesmo capítulo que nós acabamos de ler, verso posterior. Abriu-se então o que, irmãos? O santuário de Deus, que se acha onde, irmãos? No céu. Milhões de cristãos hoje, irmãos, estão inconscientes do santuário celestial. Para eles, o santuário celestial não existe. E nós estamos vendo aqui, irmãos, tão claro na Escritura do Novo Testamento, a existência desse santuário, que não foi feito por mãos humanas, mas por quê, irmãos? Pelo próprio Senhor. E se acha onde, irmãos? João diz aqui, se acha onde, irmãos? Se acha no céu. Irmãos, para que complicar aquilo que está tão fácil? E aqui diz o que, irmãos? E foi vista o que, irmãos? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e que? Grandes. Irmãos, esse texto aqui é muito familiar para o povo de Deus. Esse texto está dizendo da arca da aliança, e ainda com vozes, trovões e relâmpagos. Como foi que Deus manifestou isso aqui na terra, irmãos? Quando foi? Foi no Sinai. Ali no Sinai, essa mesma manifestação que é descrita aqui em João. Ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, que a lei de Deus deveria ser exaltada como deve ser. O povo que se levantaria, o povo de Deus, seria para exaltar a sua lei, que está no seu santo templo, e que seu povo hoje não é um povo indiferente às realidades celestiais. Se você não está vendo o céu, irmão, precisa ver. João viu o céu e eu preciso ver o céu. E no centro desse juízo de Deus está o que, irmãos? Os 10 mandamentos. E o que diz aqui, irmãos? Olha só, diz que os 10 mandamentos serão o padrão de Deus para o juízo. Ninguém será julgado de forma diferente. Deus não tem acepção, irmãos. Deus não é parcial. Todo ser humano será julgado de forma igual. E com essa forma, irmãos, Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o que, irmãos? Culpado de todos. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Está vendo, irmãos? Nós cristãos não podemos ser cristãos de boca, só de profissão. Só de profissão ninguém alcançará a salvação. Temos que ser cristãos de palavra, mas também que? De procedimento. E diz aqui: como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Esses dias eu recebi 2 alunos na minha sala. Eu falei para eles a diferença de libertinagem e liberdade. Deus quer que nós sejamos livres, mas ser livres não é passar da liberdade do meu próximo. E a lei de Deus é que ama teu Deus de todo o coração e ama teu próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para o meu próximo é o bem que eu quero para mim, quero para ele. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para ele. A lei de Deus é tão clara, irmãos. Qualquer pessoa, uma criancinha, pode entender isso como qualquer adulto, irmãos. Independente se ele é letrado ou não. Isso é uma lei universal. E Deus julgará de acordo com a luz que eu tenho dessa lei, da lei sagrada. E se você estudar todas as religiões do mundo, irmãos, você vai ver que todas as religiões do mundo compreendem essa realidade, dessa verdade. Por isso que toda ela, qualquer religião, entende a mensagem de Cristo. E de acordo com a sinceridade e com a luz que tem, todos serão julgados por essa lei. Amém, irmãos? Deus ama muito a cada um de nós. E agora nós vemos aqui, irmãos, qual será a sua condição no julgamento. O hino que nós lemos, cantamos ali, né, sobre o juízo, será que o nosso caso será perdido? Ou nós seremos perdoados? Jesus, certa ocasião, falou assim: olha, todos vós estáis condenados, mas eu vim para que tenha vida e vida eterna. Sem Jesus nós já estamos condenados, já estamos perdidos. Sem Ele já estamos condenados. Para Ele a sentença já estava dada, mas pelos méritos de Cristo Jesus e pela fé que eu tenho nele, aí sim
eu posso ter salvação. Amém? E olha só o que diz aqui: confiança e paz em Cristo. 1 João capítulo 2, verso 1. Esses versos, irmãos, você precisa gravar, irmãos. Tá? Não é só grifar na Bíblia, não. Gravar na sua mente, no seu coração. Porque o diabo vai acusar você. O diabo vai lançar você, você está perdido. Olha aqui, você adulterou, a lei diz não adulterarás. Olha aqui, a lei está dizendo não roubarás, você roubou. E aí você não tem mais chance. Deus não te perdoará. E você tendo essa mensagem dentro do seu coração, calará a voz do inimigo. O que diz aqui, irmãos? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo. Para o quê? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar. E você pecou? Eu pequei. Você pecou? E se eu e você pecarmos, o que nós podemos fazer? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. João viu, como profeta, ele viu Jesus assentado junto ao Pai. Daniel viu o Filho do Homem assentado no Senhor de Dias. Paulo viu o sumo sacerdote ao lado do trono do Todo-Poderoso. Eles viram a mesma cena. Você está vendo agora Jesus lá do Pai, falando o teu nome. E eu perdoo meu filho Gilberto pelo seu pecado, porque o meu sangue purifica. Estou aqui para interceder em favor dele. Você está ouvindo a voz do teu nome pronunciado por Jesus no altar, pela fé. Essa visão que você precisa ter. Não é de Deus habitar julgando e punindo, como se fosse um bárbaro tirano, não, mas aquele que te ama, está te perdoando. Mas uma coisa eu e você precisamos fazer: renunciar nossos pecados. Precisamos confessá-lo, porque se nós confessarmos, encontramos o que? Prosperidade. Mas se nós ocultarmos diante de Deus, se nós negarmos como alguns judeus fizeram no passado, nós não teremos a salvação. A verdade é clara, que ela é de graça. Você que tem R$1.000 na conta, 10 mil, 5 mil ou R$1, ou está negativo, Deus não está pedindo nada disso. Ele está pedindo agora a inteireza do teu coração. Ele está pedindo a renúncia do teu pecado. Conhecer a verdade, qualquer um pode proclamar. Agora viver, esse é o chamado de Deus para você. Olha só o que acontece no céu e na terra. Duas coisas estão acontecendo simultaneamente hoje e aconteceu no passado. Cristo morreu na cruz, irmãos. Depois de sua morte, ele entrou no lugar santo. Enquanto ele estava no lugar santo, o Evangelho era pregado a todo mundo. Diz o apóstolo Paulo que seria pregado e testemunho em todas as nações. E ele diz em Colossenses que todo o povo, todo mundo tinha conhecimento do Evangelho. Amém, irmãos? Deus, enquanto no céu realizava a intercessão no lugar santo, o Evangelho na terra estava o quê? Salvando as pessoas. Mas aconteceu um fato, e eu falei em poucas palavras no início: o chifre pequeno se levantou, a verdade foi lançada por terra. Muitas pessoas agora estavam, em vez de apontar para Cristo no santuário, estavam apontando para o santuário terrestre, que não foi ele que ele gira e nem ele mandou. Homens se colocavam no lugar de Jesus como sacerdote para receber o quê? As indulgências, confissões diante desses homens, como se fosse o próprio Cristo. E nesse ministério que houve nesse período, Deus iria pôr um basta. E ele pôs um basta em 1798. E agora ele, com a sua mensagem, vem fazendo o que, irmãos? Jesus, em 1844, entra no lugar santíssimo. Restauração da verdade pura é proclamada a partir desse dia. Confissão e afastamento de pecados é feito de uma forma muito especial, havendo um grande avivamento na América. E esse avivamento, como diz ali em Apocalipse 14, com grande voz foi proclamado. Milhares de pessoas estavam agora aguardando a volta de Jesus, renunciando seus pecados. Igrejas inteiras, pastores de várias igrejas, homens de vários lugares, várias posições, estavam agora renunciando, vendendo tudo em favor do Evangelho. Assim como aconteceu na igreja apostólica, aconteceu por volta desses anos de 1833 até 1844, aconteceu de uma forma muito impressionante. Homens venderam fazendas, casas, venderam tudo para ver Jesus voltar, mas ele não veio. Grandes apontamentos aconteceram, mas ali foi o renascimento. A verdade foram restauradas por completo a partir dessa data.
A visão de Daniel capítulo 8 principalmente foi dada à igreja de Deus. E ela começa a proclamar. E a cooperação do Espírito Santo para imitar Jesus de uma forma especial está sendo desenvolvida em nossos dias. E eu pergunto a cada um de nós: quanto nós estamos refletindo de Jesus? Quanto de nós, com essa mensagem essencial para os nossos dias, estamos repetindo o amor de Deus? O julgamento será encerrado pouco antes do que, irmãos? Pouco antes da segunda vinda de Jesus, com o fechamento da porta da graça. Irmãos, se você observar uma coisa na história, enquanto o povo de Deus prega o Evangelho, a verdade eterna, a perseguição também é certa. Paulo diz: e vós sofreis o quê? Tribulação. Perseguição viria sobre o povo de Deus. Mas a partir dessa data, quando o fechamento acontecer, o juízo já terminar e Jesus está para voltar, não haverá mais derramamento de sangue, nem o sangue de justo. Até perto desse dia, muitos cristãos vão ser perseguidos. Os que vão mais escapar são os que estão no campo. Mas os que estão na cidade, muitos serão martirizados, muitos serão presos. Mas o que acontecerá, irmão? Depois da porta da graça se fechar, nem justo mais morrerá. Sabe por quê? Porque sempre que um justo morre por perseguição, é uma semente para a conversão de Deus. Isso a história confirmou. Quando morria um cristão, 10 se convertiam. Por isso que no período da igreja cristã, foi um período que quase a metade do mundo se tornou cristão. No período da perseguição, primeiro e segundo século, nunca houve tanto cristão na história como houve nesse período. Foi o período que mais sofreram a perseguição. E mais cristãos, mais íntimos pagãos se tornaram cristãos. Mas depois da porta da graça fechar, o que diz Apocalipse, irmãos? Diz aqui em Apocalipse 22, verso 11 e 12: continue o injusto fazendo o que, irmãos? Injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue o que? A santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está vendo aqui o texto, irmãos? Diz que continue indo na impiedade. Quando determinar isso, Jesus diz: eis que venho. Ele disse que já está vindo. Eis que venho. Ou seja, no período prévio de sua vida e entre o fechamento a esse período, irmãos, quem vai estar vivo? Essas duas coisas: ímpio e justo. Ímpios não se converterão mais, e os justos não mais cairão por ele. Amém, irmãos? Justo não vai mais deixar de ser justo, vai continuar na santificação, de um processo acima do que ocorrerá no céu. Porque quando estivermos lá no céu, ninguém vai se converter. A mudança do coração é agora. Quando estiver no céu, é viver eternamente em paz e salvação. E assim ocorrerá depois do fechamento da porta da graça, mostrando que isso será uma realidade no céu. E assim, irmãos, eu gostaria de agora, neste momento, fazer uma reflexão com os irmãos. Você deve pensar assim: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Paulo diz em sua carta aos Filipenses que ele procurava, como servo de Deus, a perfeição. O que é perfeição para você? É alguém que não comete nenhum erro? Alguém infalível? Não é essa a visão que Deus espera de mim e você. A perfeição está relacionada à maturidade espiritual. Muitos, diz o apóstolo Paulo, são como bebês espirituais. As mesmas reclamações, a mesma experiência de fé tem desde quando batizou até hoje. Não amadurecer, não se aperfeiçoar. Perfeição não quer dizer infalível. Está dizendo que muitas das atitudes imaturas não praticamos mais, mas mesmo assim temos ainda algo a alcançar, ainda tem um nível a subir e a crescer. E agora eu queria que você fizesse agora uma reflexão. Sabe por quê? Porque nós estamos no dia do juízo. Hoje está sendo realmente o dia 10 do mês 7. E você agora precisa enxergar aonde você precisa crescer, onde você precisa ser mais semelhante a Jesus, onde você precisa buscar a salvação e a perfeição de Cristo.
esse hino que vou cantar falará desta verdade, dessa perfeição que Deus espera que eu e você alcancemos. Nós somos tentados pelo inimigo a ficar olhando pelos outros, né? O pastor, eu vi o pastor lá no mercado usando tal roupa. Eu vi aquela irmã ali de tal vestido. E a gente começa a comparar com os outros falíveis. E até a gente começa a comparar com eles achando, não, eu estou mais justo, estou mais perfeito que ele. Não. Ele quer que nós olhemos para ele mesmo, para Jesus. Esse Jesus quer. Olhe para mim, me contemple e verás a perfeição. Ele mostrou que é possível. Ele viveu há 2000 anos atrás, como simples homem, suportou todas as tentações em que eu e você podemos também nos apoiar para vencer. E essa é a verdade. Em Jesus eu e você podemos alcançar essa perfeição. Bem, pedi para o irmão colocar no início.
seguir o exemplo de Cristo, não olharmos para o próximo e seus pecados, mas olharmos para eles como também alvos do amor de Deus, e que sejamos a exemplo do Filho de Deus, possamos ser espelho de Deus. Eu queria agora fazer este apelo específico. Quantos nesta manhã querem realmente, aos olhos da fé, olhar para o céu? Quantos estão agora ouvindo Jesus falando o teu nome, do pecado que você cometeu e que agora você está confessando, ouvindo Jesus dizendo: eu perdoo meu filho amado, porque nele tem prazer? Quantos estão ouvindo nesta hora Jesus falando o teu nome lá no céu? Sabe de uma coisa, irmãos? Ele está para voltar. Ele quer voltar e encontrar uma igreja sem culpa e sem mácula. Não porque quer encontrar a perfeição pelas suas obras, porque não é pelas obras que seremos salvos, mas por uma igreja que foi salva pela graça, que alcançou a perfeição em Cristo e pode agora poder contemplar, dizer: eu agora sou perdoado, eu agora sou filho de Deus. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé, melhor em pé, para poder realmente se colocar diante dele em coração, de alma completa, e dizer: Senhor, perdoe meus pecados. Senhor, ajuda-me a andar como o Senhor andou neste mundo. Senhor, ajuda-me a ver que meus pecados foram todos perdoados. E Senhor, ajude-me a alcançar a perfeição. A perfeição andar como o Senhor andou. É um desafio muito grande. Nenhum outro líder, nenhum outro pede para fazer como ele fizer. E Jesus desafia-me a você, assim como eu sou. Seja justo. Assim como eu perdoei e sou junto com o Pai, nós também precisamos ser. E eu quero orar por você e esse desejo adelante do seu coração. Senhor Deus, nosso eterno Pai, o juízo já começou, já chegou a hora. E nesta hora milhões de pessoas estão sendo julgadas por Ti. E nós sabemos, ó Pai, que mesmo nesta hora, ainda neste tempo, o Senhor está intercedendo por nossos pecados. Nós podemos encontrar aquele bode que foi sacrificado ainda no dia da expiação, mas sabemos, ó Pai, que logo em breve esses momentos também terminarão. O templo se encherá com a fumaça da glória do Senhor, e não haverá mais intercessão, mas haverá realmente um momento, um espaço de tempo muito curto, em que homens e mulheres que estarão vivos neste mundo já estarão realmente definidos, determinados o seu destino. Uns continuarão na impiedade, não se arrependerão mais, e outros estarão santificando-se cada vez mais. Ó Pai, nós queremos estar nesse processo de santificação, porque se o juízo terminar lá no céu, nós já estamos no processo de santificação e queremos continuar a santificar-nos, arrepender do nosso pecado, viver nas obras de Deus e assim estarmos para sempre contigo. Perdoa-nos, ó Pai, e nos guie com a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Que a sua graça, que o amor de Deus e o poder do Espírito estejam com cada um de nós. Até.